Boa noite, irmãos, todos que estão presentes. Aqui temos o irmão Luiz aí para nos ajudar. Pergunta e resposta na nossa reunião. E já tenho as mãos aqui levantadas, viu, Luiz? Mas se você quiser dar uma palavra antes, fica à vontade, você que decide. Não, podemos ir para as perguntas, sim. Então vamos lá, vamos na filinha aqui, né? A filinha das mãozinhas. Ana Carolina, pela fila, né? Eu acho que é isso. Pode perguntar? Pode, Ana. Pode. Oi, irmãos, boa noite. Minha dúvida é em relação... É que, assim, eu vejo muitas pessoas falando tal coisa não aconteceu porque colocaram inveja para cima de mim, mal olhado. E eu creio no Senhor que não existe isso, né? Mas se o irmão pudesse falar melhor, trazer alguma escritura específica sobre esse assunto, essa questão que as pessoas falam de inveja, mal olhado, enfim. Com certeza, isso não existe, né? Não, alguma escritura que fale disso, Ana? Eu não lembro. Tem um versículo que fala assim: aquele que toca em ti, toca na menina do meu olho, né? No olho de Deus, né? Alguém que pretende fazer algo para a gente, né? Com certeza. E tudo o que acontece na nossa vida também, ela é planejada para que Deus opere em nós aquilo que Ele pretende nos ensinar, né? Então, com certeza, nada acontece na vida do cristão por sorte, por azar, por mal olhado, por bom olhado, absolutamente não é isso, né? Nós temos um Deus que ele é acima, né, de todas essas coisas, né? E com certeza essas coisas não têm influência em nós, né? A não ser... obrigado, Dal, esse versículo mesmo. Aquele que tocar em vós, toca a menina do meu olho, né? Ou essa, se não me engano, a menina do olho, se não me engano, é essa parte branca do olho, não sei, ou se é a pupila, enfim. Você imagina, algo que, acho que vocês já viram, algo que toca o nosso olho, né? A gente toma um susto, né? Uma coisa que... Então, alguém que pretende nos tocar, né? Com certeza o Senhor está, vamos dizer assim, a postos, né? E a postos para quê? Para fazer a vontade dele. Muitas vezes, como no caso de Jó, né? A gente sempre lembra do caso de Jó. Deus usou todos aqueles inimigos, né? Os sabeus e, enfim, aquele vento forte e tal, para que cumprisse a vontade de Deus em Jó. E nós vemos que, no fim, Jó, ele conhecia o Senhor muito mais, ele conhecia muito mais do que ele conhecia no princípio do livro de Jó, né? Então, eu, assim, eu não me lembro de uma escritura, assim, que pudesse falar, assim, né? Não estou recordado agora. Mas, com certeza, essas coisas não nos tocam, né? Então, isso tem muito em espiritismo, né? Esses ocultismos, né, que há por aí, né, toda essa, como chama, idolatria também, né, e pessoas mexendo com espíritos maus, né,
Mas essas coisas não nos tocam, com certeza, né? O Senhor, ele é mais forte do que todas essas coisas, né? E ele vai nos guardar e ele, se permitir algo na nossa vida, é para nosso ensino, né? Nossa bênção, nosso ensino. Estava lendo sobre José, sobre Jacó, né? Jacó, ele, quando teve aquela fome no Egito, melhor, na terra de Israel, e José estava reinando lá no Egito e Jacó não sabia disso, nenhum dos seus irmãos sabiam, né? Tudo aquilo que havia acontecido, né, da glória de José. E quando eles vão pela primeira vez, José falou que eles eram espias, e para que eles não fossem considerados espias, eles deveriam trazer o irmão mais novo deles, que era Benjamim, que era o caçula, né, de Jacó, Israel, e ele tinha muito apreço, né, o pai tinha muito apreço por ele. E daí os irmãos chegaram lá e falaram assim, olha, acabou a comida, eles tinham que voltar, e aí eles falam que eles não poderiam voltar se Benjamim não fosse, né? E Jacó foi relutante, né? Não, meu filho, não vou permitir tal. E no fim ele acaba permitindo, né? E para ele seria uma perda muito grande perder também Benjamim, porque ele já tinha perdido José, né? O José não, ele já tinha perdido. Não, José era o seu irmão, né? E ele, na verdade, ele não tinha perdido, ele tinha achado que tinha perdido, né? E os dois eram filhos de Raquel, né, a quem ele amava. Ah, e aí ele acabou deixando ir Benjamim, né, com uma dor muito grande no seu coração, mas Deus operou que essa dor no coração dele ter deixado Benjamim ir, sob risco de ficar sem ele também, né? E isso trouxe uma bênção muito maior para Jacó, porque ali ele conheceu que José estava vivo. Não só estava vivo, mas ele estava exaltado, né, ali em todo o reino de Faraó. Então, muitas vezes é uma coisa que a gente aparentemente pensa que é ruim, né, mas no fim é para nossa bênção, né, com certeza. Tudo aquilo que o Senhor permite, né, na nossa vida é para o nosso ensino e é para a nossa bênção. Luiz, só de curiosidade, a menina dos olhos é a pupila. É? Então. Então, eu estava dando uma olhada aqui. Ah, E do latim, pupila significa menininha. Então é coisa muito séria alguém tocar em algum daqueles que são do Senhor, né? Com certeza. Obrigado, irmão, não sabia. Agora estamos sabendo. Amém. Luiz, acho que um versículo muito bom, né, para a gente ter em mente, é que uma irmã pediu um versículo, né, assim, é Romanos 8:28, né, que fala que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam o Senhor. Então a gente não deve ficar preocupado, né, como o irmão bem explicou aí, com as coisas que acontecem com a gente, né? A gente deve entender que Deus, ele está na sua soberania permitindo, né, já que a gente é filho de Deus, para que a gente cresça, né, para que a gente conheça mais dele, da pessoa do Senhor Jesus, e nos traga edificação. Então a gente guarda esse versículo na mente, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? É um versículo bom a gente estar sempre na mente meditando, né? Que a gente siga confiante em Deus. Boa noite, irmãos. E também tem a questão do cristão não ficar terceirizando as ações de suas vidas ou o que chega em sua vida, né,
aí como a irmã Ana Carolina citou, né? Citam, isso é resultado de inveja dos outros, ou outro fez alguma coisa para mim, algum tipo de magia, etc. E aí aconteceu isso. Isso é terceirizar algo que está acontecendo na vida do cristão, sendo que, como a gente viu aí, Deus ele tem total controle das nossas vidas. Aí lá em Hebreus a gente vai ver a questão da disciplina de Deus, né, que ele tem sobre nós, que somos seus filhos amados, portanto, ele pode permitir certas coisas, né, tribulações, quer seja para nos disciplinar, quer seja para, não necessariamente uma disciplina, mas também porque a tribulação nos ensina muitas coisas. E aí, eu creio que Romanos 5 fala sobre isso, a tribulação causa, eu esqueci aqui a ordem, mas é esperança, né, traz para nós também conhecimento, e por aí vai. Deixa eu ver onde é que tá, só para não ficar apenas falando, né, é melhor ler. É Romanos 5 mesmo, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí, sobre essa questão de levar as coisas que acontecem na nossa vida e ficar citando coisas que não está escrito para nós, ainda mais na doutrina da igreja, aí a gente pode resumir a isso lá em Colossenses 2, quando é dito, deixa eu ver aqui onde é que está escrito, Colossenses capítulo 2, acredito que é a partir do verso 8. Aí, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a verdade para nós é aquilo que Deus já nos disse, né? Em Cristo Jesus. Nós já temos a verdade, tudo já revelado na palavra de Deus. Qualquer coisa que é fora disso, já se enquadra nesses aí, ó, aqui o versículo cita. Filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Então, e é uma coisa que é muito forte, né, na sociedade. Eu mesmo lembro que eu via muito criança que não podia deixar a sandália virada, que senão ia acontecer alguma coisa com a mãe da gente. Mas isso aí, né, a gente com o tempo vai entendendo e percebendo que é apenas manias, né, coisas que as pessoas têm, só que a gente precisa colocar isso no seu devido lugar, né? E tem coisas que, sem perceber, a gente acaba fazendo, portanto, ficar isso na mente, a gente acaba vendo uma sandália virada e eu vou desvirar aqui e tal, né? Mas a gente tem que ter o cuidado de não permitir que essas coisas tomem o lugar do nosso conhecimento de saber que Deus, ele controla as nossas vidas, ele permite. Então, se alguma coisa acontece em nossa vida, não é porque alguém fez alguma coisa contra nós, ou foi algum tipo de filosofia. Não, é Deus permitindo. E aí entra aí o que o irmão citou, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Deus já nos dá essa certeza, então tudo vem da mão dele. Então é importante a gente não terceirizar as coisas para coisas que é rudimento do mundo e filosofia, e não segundo Cristo, não a verdade de Deus. Então, assim, irmãos, tem coisas que não estão na palavra de Deus. Então, assim, a gente, sabendo a verdade, tudo que não está lá na verdade, então é mentira. Então, isso já ajuda bastante. Um comentário rapidinho. Se tiver como irmão colocar aí Tito 1:15, por favor. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. É comum a gente, como o irmão citou, a gente sandália virada, também tem vassoura para cima, ou quem nunca ouviu história sobre se encontrar um copinho de cachaça numa esquina, essas coisas. Só que quando eu vejo um copinho de cachaça no chão,
para mim é um copinho de cachaça. Quando eu vejo algum animal degolado em uma situação que não deveria, foi uma vida, um alimento que foi desperdiçado ali, né? Mas para aquela pessoa contaminada, que tem a sua mente nos rudimentos do mundo, para ela está fazendo alguns sacrifícios, segundo o seu entendimento, que a gente sabe que é feito aos demônios. Todavia, tem até um texto que fala que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, para o cristão, todas as coisas são puras, porque o Senhor nos dá o entendimento de que a terra e toda a sua plenitude é dele. Agora, para as pessoas que estão no mundo, com seu entendimento na terra, qualquer coisa relacionada ao copinho de cachaça, ao animal degolado, já é o fim do mundo. Eu lembro que uma vez meu pai me repreendeu por eu ter tocado em um copinho com ovo podre que tinham colocado de frente a um poste no restaurante que eu trabalhava. Ele continuou me repreendendo por aquilo, mas eu tinha uma boa consciência de que aquilo ali era só um ovo podre dentro de um saco, dentro de um copinho. Todavia, aquela pessoa que colocou, ela tinha feito algo muito mal, tinha feito alguma obra terrível. E só que, porém, todas as coisas são puras para nós que estamos no Senhor, com a mente em Cristo. Michel, você falou de sandália virada. Você sabe que sandália virada nunca deu muito certo para mim, principalmente quando eu estava na mão da minha mãe. Realmente, aí o negócio trazia azar, viu? Principalmente quando eu tinha aprontado alguma, a sandália virada na mão da minha mãe era confusão, com certeza. E por isso que é um assunto assim que... Porque a gente é cheio de manias, né? Manias e certas superstições. Então é o que o irmão Fernando falou, tudo depende da questão da consciência e não a mania e o ato em si, né? Eu mesmo sou cheio de manias, eu sou muito... Mas o importante é estar com a consciência tranquila com Deus, por saber que tudo ele faz, né? Não é a minha mania, não é o que eu estou fazendo contra mim, pensando em mim, isso Deus toma conta. É por isso que esse assunto tem muita relação lá quando se trata dos nossos atos perante a outros irmãos, né? Com a questão da consciência. Porque aí tem irmãos que acham que por exemplo, tal ato ali não pode ser feito, outro já acha que pode. E aí é importante, né, agir em amor para não ferir, para não afetar a consciência do outro irmão que não tem esse entendimento, talvez, né, desse assunto. Então é muito... Por isso que Deus, ele preza muito, né, para que a gente conheça cada vez mais a ele e entender a nossa liberdade cristã, inclusive com essas relações envolvendo, né, superstições, manias, etc. Eu acho que a única coisa que a gente deve tomar cuidado, né, com essas coisas é se alguém nos fala que tal coisa é isso ou aquilo, né? Então, por causa da consciência do outro, então a gente deveria evitar, né, alguma coisa assim, né? Mas como os irmãos já falaram, né, tudo é puro para o que é puro, né? Um grande problema que nós temos ainda e que vamos tê-lo até o Senhor chegar é a carne, né? E a carne ela é complicada, né? Porque ela pode pegar uma coisa simples, né? Uma coisa que é natural e transformar essa coisa natural em uma coisa supersticiosa, uma coisa mística, né? Uma coisa, a sandália virada, né? Eu nem sabia dessa história de sandália virada, mas enfim, são muitas coisas, né? Que o incrédulo, né? Que a pessoa que na verdade anda em trevas, ela tem como que isso é algo que vai protegê-la ou que vai ameaçá-la, né? E nós estamos fora, né, dessas coisas, né? O cristão ele está morto para o mundo
e para as coisas do mundo, né? Então, nós estamos aguardando o Senhor chegar apenas, né? Para a gente sair daqui e estar numa outra esfera completamente muito mais excelente, né? E enquanto aqui o Senhor está, né, como foi falado, os irmãos já falaram, o Senhor está nos ensinando por meio das circunstâncias, né? E mesmo quando a nossa circunstância ela é contrária, muitas vezes, né, ou às vezes ela é favorável para a gente não deve se apoiar na circunstância, nem quando ela é desfavorável e nem quando ela é favorável. Não é? Porque nós devemos nos apoiar no Senhor, não é? Porque o Senhor está nos ensinando por meio de todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más, né? A nossa carne, obviamente, gosta de ficar em boas circunstâncias, né? Mas a gente deve tomar um cuidado, né? Vamos dizer assim, ou ficar pelo menos preocupado, porque em boas circunstâncias, muitas vezes, né? Eu falo de mim, em boas circunstâncias a gente não busca o Senhor. Normalmente a gente busca o Senhor quando as circunstâncias não estão favoráveis a nós, né? E aí nós percebemos e aprendemos o cuidado que o Senhor tem conosco nas más circunstâncias, né? E a gente precisa aprender que também nas boas circunstâncias o Senhor precisa nos guardar também, para a gente não acreditar e, vamos dizer, confiar nas circunstâncias, sendo elas boas e achando, a circunstância está tão bom para mim que eu acho que eu estou andando bem com o Senhor e tal, né? Então, a gente precisa tomar cuidado também, que isso pode ser um engano, né? Só para adiantar um pouco aqui, tem aqui a mão levantada de Sheila, tem de Cláudio Mar, e tem aqui algumas perguntas que ligadas a isso aí, e alguns comentários aqui dos irmãos. Aqui a irmã Gil até perguntou, outra pergunta, irmão. Se uma pessoa de denominação fala algo, só pediu licença aqui aos irmãos que estão com a mão levantada, né? Porque já está nesse assunto, que é um pouco semelhante, né? Se uma pessoa de denominação fala algo para você dizendo que é de Deus e aquilo que a pessoa falou aconteceu, isso é Satanás? Ou se eu usando o irmão? Ela também tinha feito outra pergunta aqui, mas por enquanto deixa essa. O irmão falou, ele respondeu uma pergunta parecida com essa, da seguinte forma: Deus, quando precisa falar com alguém, ele não manda recado. Ele fala com a pessoa, né? Então, se o Senhor quer falar comigo, né, numa questão, né, que eu preciso aprender, ele vai falar comigo. Ele vai permitir que algo aconteça, enfim, né, que eu vou ler alguma coisa, né, mas não é o caso do Senhor mandar recado, né? Então, sempre quando o Senhor quer falar comigo, o Dal vai chegar para mim e falar: Luiz, olha, o Senhor me mandou dizer isso ou aquilo, né? Eu sou muito, como chama? Eu tomo muito cuidado, cético, né? Seria a palavra, mas eu tomo muito cuidado, assim, quando alguém fala: Deus me mandou falar para você o seguinte, né? Eu não entendo dessa forma, né? Nessa dispensação que nós temos essa liberdade, né, de chegar, não só a liberdade de eu falar com Deus, mas de Deus falar comigo também, né, no sentido de, né, não que ele vai aparecer aqui, não é nada disso, né? Mas ele fala comigo por meio, né, da sua palavra, por meio de algo que eu leio ou de algo que eu penso também. O Senhor pode colocar às vezes um pensamento no
na nossa cabeça, assim, de, puxa, ó, isso aqui, né, aquilo que eu estava pensando, né, quem sabe não é isso aqui que eu estou pensando agora, e que na verdade é o Senhor que está falando, né? Sei, eu penso mais dessa forma. Posso fazer a pergunta? Posso falar? Pode falar, irmã Sheila. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos judeus. Porque essa semana eu estava assistindo o filme do campo de concentração de Auschwitz. Foram muitos judeus que morreu, milhões de judeus, muito sofrimento. Meu Deus, foi sofrimento demais. Crianças rasgadas por cachorro. Ai, que coisa triste. Eu queria perguntar ao irmão Luiz ou alguém, esse povo desse tempo que sofreram nos campos de concentrações, que foram cremados e tudo vivo, eles vão ressuscitar só no último dia do Senhor, quando o Senhor, no juízo final chamado, ou se eles vão ser ressuscitados junto com os que dormem no Senhor. Há duas ressurreições, né? Existe a ressurreição dos justos e a ressurreição da condenação, né? A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. O que vai determinar se uma pessoa, sejam esses que sofreram dessa forma, ou qualquer outro humano que viveu na Terra, antes do dilúvio, depois do dilúvio, não importa a época, o que vai determinar que ele tenha uma ressurreição para a vida ou para a condenação é o fato dele ter crido na revelação que Deus deu dele mesmo para cada pessoa. Cada pessoa ela é responsável para responder a Deus segundo a luz que Deus deu para cada um. Então, isso vale para todas as pessoas. Aquele que morreu na fé daquilo que Deus revelou a ele está salvo. Aquele que morreu rebelde à revelação que Deus deu de si mesmo a ele vai ser condenado. Então, é isso que determina. Ah, tá, porque o sofrimento deles, né, pode eles terem, né, naquele momento eles podem ter se voltado para Deus, né, tudinho, e foi sofrimento demais. Aí eu penso assim, será que eles vão ser ressuscitados para a condenação? Aquele monte de judeus que foram massacrados demais, né? Uma coisa assim que, sei lá. A salvação, ela não depende de sofrimento de pessoa, né? Não é coisa da carne. A pessoa sofreu na carne e então, por causa que ela sofreu, ela vai ser salva. Não, não é isso. A salvação vem daquele que crê no Senhor Jesus, nessa dispensação que nós estamos vivendo, né? Ou na revelação que Deus deu de si mesmo para a pessoa, né? Então, é isso aí que faz uma pessoa ser salva ou não. Não é sofrimento físico. Tá certo. Tá certo. Falando, tá certo. Falando aí sobre superstições, né, de pessoas. Eu tinha um primo, bem novo, ele casado, tinha já 4 filhos. E um dia ele se arrumando para ir para Parnaíba, aí ele pediu para mim ficar com a esposa dele, que tinha ganhado neném, ele ia para Parnaíba e tudo, aí eu fui ficar com ela. Com pouco ele chegou, amarelinho,
Aí eu digo, opa, você não pegou o ônibus para ir para Parnamirim? Ele disse, não, que eu encontrei um sapo no caminho. Eu encontrei um sapo no caminho. Quando a gente encontra um sapo no caminho para viajar, aí a pessoa não pode viajar, que é morte na certa. E ele tinha essa superstição, se ele fosse para o rio tomar banho e encontrasse um sapo no caminho, ele voltava amarelinho. E no dia que foi para ele morrer, não encontrou nenhum sapo, né? Ele subiu na mesa para colocar uma lâmpada no bocal, lá mesmo ele pegou o choque, caiu na parede e quebrou o pescoço. Quer dizer, não encontrou nenhum sapo no caminho. Eu pensei, essas superstições do povo do mundo é triste, né? É coisa assim que eu fui criada no interior, mas nunca acreditei nessas coisas, graças a Deus. Mas é triste, né? Superstições são horríveis. No interior tem demais isso aí. Demais superstições de sapo, horrível. E quando foi para ele morrer, ele não viu nenhum sapo, né? E é isso aí, irmão. Eu queria só perguntar a respeito do judeu, né? Ele pode ter se arrependido de ter feito aquilo com Cristo, né? Daí eles rejeitaram, né? Ele, o Filho de Deus, e Deus mostrou aquilo para eles, né? Sei lá, meu pai. Era só isso, irmão. Só aproveitando essa dúvida, me surgiu também uma dúvida em cima disso. Todo o sofrimento que os judeus passaram do Holocausto tem alguma coisa a ver com a ordem dos acontecimentos proféticos? Na verdade, isso que eles passam, na verdade, é fruto da desobediência deles ao rejeitarem o Senhor Jesus como seu Messias, né? Lembra quando eles falaram assim, caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Então, o que está acontecendo, né, com eles e o que vai acontecer de maneira extremamente muito pior do que, né, tudo que eles passaram na guerra, vai ser o que eles vão sofrer na tribulação. Né? A tribulação vai ser o tempo da angústia de Jacó. Tem um versículo que fala assim, angústia de Jacó. E eles vão sofrer porque eles rejeitaram o Senhor, né? Então, esse versículo, obrigado, Dal. Não sei se é o Dal ou o irmão que estiver colocando os versículos. Pilatos fala um pouquinho antes, né? Aliás, no 23, 22, disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. E o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, como se isso ajudasse algo, né? Lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles lançaram sobre ele esse castigo, né? E é interessante que quando o Senhor está na cruz, né, o Senhor está na cruz, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor perdoou a eles, né? Porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, o Senhor considerou o pecado deles como sendo algo não proposital, mas como sendo algo eles não sabiam o que eles estavam fazendo, por isso que eles fizeram isso. Por quê? Porque no Velho Testamento há e sempre foi assim, né? Aquele que matasse alguém
por querer matá-lo, ele deveria ser morto. Não havia, nas cidades de refúgio, né, os irmãos se lembram, haviam 6 cidades de refúgio, 3 de um lado do Jordão e 3 do outro, né? E essas cidades podia fugir aquele que, por erro, tinha matado alguém. Então, ele foi puxar alguma coisa caiu na cabeça do outro, matou, enfim. Era alguma coisa que ele não tinha nada contra a pessoa, e foi um acidente e a pessoa morreu. Então, quando a pessoa morresse, ele tinha que fugir para essa cidade refúgio, né? E ficar lá até a morte do sacerdote. Então, o pecado deles, né, voltando lá na questão do Senhor, era um pecado de mão levantada, né? Tem um versículo que fala, né, aquele que pecar a mão levantada, não havia sacrifício para ele, ele tinha que morrer. Então o Senhor perdoou a eles, né? E o perdão, né, seria eles receberem o Senhor. Tanto assim que Pedro, quando ele prega o evangelho, lá em Atos 2, 40, e deixa eu ver quanto que... Ele fala assim, versículo 39, Atos 2, 38. Fala assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque, olha que interessante, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos. Por quê? Porque eles tinham falado assim, o sangue desse justo caia sobre nós e nossos filhos. E o Senhor, aqui em graça, por intermédio de Pedro, prega que a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, eles... todo aquele que era, vamos dizer assim, que cria no Senhor Jesus, então ele era salvo, né? E isso não impedia de que eles fossem massacrados, queimados, muitos foram jogados aos leões, comidos por leões, né? Então toda essa atrocidade, né, que a gente vê o homem fazendo, não só com os judeus, né, naquele tempo, mas eles fizeram com os cristãos também no começo, né, da igreja. Então a atrocidade, irmão, isso é característica humana, não é? Não vamos nos impressionar com certeza, né? O que fizeram os judeus, ou os judeus ou qualquer pessoa, né? Não só por serem os judeus, mas qualquer pessoa, todo mundo tem direito, por assim dizer, né? À vida, né? À dignidade, enfim, né? E o que causa toda essa confusão é o pecado, né? Que permeia, né? Toda a sociedade, enfim, todas as coisas. Tem uns irmãos lá na África, em Angola, né? Que que passam, né, por muitas provações e muitas dificuldades, assim, né? E o Senhor tem um propósito, né? Com certeza o Senhor tem um propósito em cada uma daquilo que Ele permite, né, seus filhos passarem. E é para a bênção, né? Isso que a gente precisa crer, né? Amém. Obrigada, irmão. Cláudio Mar, pode falar, Cláudio Mar. Boa noite, irmão Luiz. Boa noite a todos. É sobre 3 passagens, irmão, que eu pesquisei na palavra. Eu fiz essa pergunta ao irmão Mário esse dia, sobre vigília, né? Tem Salmos 63, 6, Mateus 14, 25
e Atos 16, 25, que fala sobre vigília, a quarta vigília, né? Eu queria saber mais sobre essas vigílias que fala sobre na Bíblia. Se é caso assim de os irmãos juntos à noite, ou é caso da pessoa passar a noite em vigília, né? Orando. Essas vigílias. O áudio está fechado, irmão. Obrigado. Quando o Senhor fala, uma vez que ele foi alimentar as multidões, né, depois ele manda os discípulos atravessarem o mar, né, o mar da Galileia, ou o lago da Galileia também, né, e quando chega perto da quarta vigília da noite, o Senhor aparece andando. Então o Senhor vai até o monte, fica ali, despede as multidões, sobe ao monte, vai orar, e depois ele vai encontrar os discípulos no meio do mar, andando, né, pelas águas. Né? Isso era perto da quarta vigília da noite. Então o dia tem 24 horas e ele é dividido, né? Deus dividiu ele entre luz e trevas. A luz Deus chamou dia, as trevas Deus chamou noite. Né? Então ele é dividido. Então, segundo a palavra de Deus, o dia começa 6 horas, nosso horário, né? 6 horas da tarde e acaba 6 horas do dia seguinte. Então os judeus contam o dia dessa forma. Houve tarde e manhã. Houve noite e manhã. Então, começa a noite, 6 horas, e vai até amanhã do dia seguinte. Né? E a noite ela é dividida em 4 vigílias de 3 horas cada um. Então, é das 6 às 9 a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3, a terceira, e das 3 às 6 da manhã, né, a quarta vigília. Então, essas são as vigílias, né, da noite, né. É isso que fala a palavra vigília, né. Agora, havia pessoas que faziam, né, aí é uma outra coisa, faziam vigílias, né, eles oravam, né, mas a gente não vê isso, eu creio que no Novo Testamento, né, das pessoas fazendo vigília. Não sei, talvez o irmão possa ajudar nisso aí. Em Atos 16, 25, né? Já é a... Então, mas quer ver, vigília ou vigílias, né? Deve ser. Uma coisa que ajuda muito o Cláudio Mar, a gente entender se é algo que é escrito para o nosso tempo ou não, é nós procurarmos quantas vezes essa palavra aparece nas cartas de Paulo, né? Então, isso ajuda muito, né? Por exemplo, a questão de jejum. Né? A questão de jejum, tem o jejum na palavra de Deus? Tem. Mas tem na época do Senhor? Tem. Tem no livro de Atos também? Tem. Né? Mas livro de Atos é uma transição do judaísmo para o cristianismo. E a gente deve procurar as doutrinas que são relativas ao cristianismo nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo vão nos ensinar aquilo que diz respeito ao cristianismo, o nosso tempo que nós estamos vivendo agora, né? E assim, procurando aqui vigília e vigílias, eu não achei essa palavra no Novo Testamento, a não ser, né, por exemplo, no livro de Lucas tem, no livro de 2 Coríntios também tem, quando Paulo está falando de tudo aquilo que ele sofreu,
né, daquele sofreu naufrágio, sofreu fome, tumulto, trabalho, nas vigílias, nos jejuns, né? Então, aqui em fadiga, em vigílias, muitas vezes, né? Então, o que está falando aqui é daquilo que ele sofreu, né? Não daquilo que ele fez por vontade própria, né? Eu vou fazer uma vigília, né? Uma coisa assim que hoje muitos na cristandade você ouve falar muito disso, né? Mas a gente não encontra isso, né? No Novo Testamento, nas cartas de Paulo, né? Como sendo algo para a igreja. Irmão Luiz, dentro desse assunto, rapidinho, sobre essa questão de tarde e manhã, eu sempre tive dúvida nisso. Então, quando o Senhor encontrava Adão, se eu não estou enganado, era na tarde e manhã, no jardim, e fala que era na viração do dia, era de dia para noite, nesse horário mais ou menos de 5:30? Exatamente, o Fernando, era pela viração do dia, fala, né? Então, a viração do dia era assim, por quê? Porque o dia começava onde a gente acha que no mundo ocidental, aqui no nosso mundo, no mundo dos gentios, né? O dia começa às 6 horas da manhã e acaba às 6 horas da tarde, né? Daí vem a noite, né? Mas naquilo que Deus estabeleceu, o dia houve tarde, que abre lá em Gênesis, o Gênesis capítulo 1, versículo 5. Um 5. Ou um 4, vai. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E chamou a luz, primeiramente, dia, e as trevas chamou noite. Agora, olha que interessante. E foi a tarde e a manhã, ou a noite e o dia, ou o primeiro dia. Então, Deus, ele olha, ele viu primeiro, ele chamou a luz, chamou de dia, as trevas chamou de noite, mas depois ele fala assim, e foi a tarde, que na verdade é a noite, né? A versão em inglês fala, e houve a noite e a manhã. Né? Tanto assim, uma coisa, Fernando, quando chegou no dia, na quinta-feira, que o Senhor seria crucificado, no início a sexta-feira começa às 6 horas da quinta-feira. Então, quinta-feira, 6 horas, já era sexta-feira. E nessa sexta-feira, depois das 6 horas, o Senhor Jesus celebrou com os discípulos a última Páscoa, né? A última Páscoa que foi celebrada foi aquela em que o Senhor Jesus estava aqui na Terra. De lá para cá, não existe mais Páscoa. Por quê? Porque o Senhor era a figura da Páscoa. E quando ele foi crucificado, a Páscoa se cumpriu. Né? Então, a figura que eles faziam, né, os israelitas faziam todas as vezes para lembrar a saída deles do Egito, ali, na morte do Senhor Jesus, a Páscoa se cumpriu. Por isso que fala em 1 Coríntios, ele é a nossa Páscoa. Né? Então, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, que começava quinta-feira, 6 horas da tarde, o Senhor Jesus celebrou a Páscoa como todo judeu fazia. Então, ele celebrou a Páscoa e depois ele falou aquelas palavras para os discípulos, depois ele saiu, tudo isso na sexta-feira. Ele saiu para o monte o jardim do Getsemane, ele orou
para o pai afastar dele o cálice, né? E depois ele volta e depois ele é preso, tudo nessa sexta-feira, que começou agora às 6 horas da tarde, né? Ele é preso, ele é levado lá para a casa de Caifás, e depois de Caifás ele é levado na manhã perante Pilatos, e ele então é crucificado 9 horas da sexta-feira, na parte da manhã da sexta-feira, que começou aqui quinta-feira de tarde, né, 6 horas da tarde. Então, o Senhor Jesus é crucificado 9 horas da manhã, ele sofre na mão dos homens até o meio-dia, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, né, que era a hora nona, porque começava às 6 horas da manhã, a primeira hora. Então, 6 horas da manhã com 9 horas, 6 com 9, 15, eram 3 horas da tarde. Não é? Então, depois, 3 horas da tarde, o Senhor entregou a sua vida por nós, e aí tem todo aquele procedimento, né, de tirar o Senhor da cruz, ir até Pilatos e dizer que ele já estava morto, então manda o soldado lá para ver se realmente estava morto e tal, quebra a perna de um, do outro e tal, né? E o Senhor é tirado da cruz antes das 6 horas, porque nas próximas, às 6 horas da tarde, já era o sábado, né? Então ele foi morto na sexta-feira, no dia que antecedeu o sábado. Lembra até que as mulheres vão descansar, né, por causa da festa, né, do sábado. Elas viram onde o Senhor foi colocado, finalzinho da sexta-feira, às 6 horas da tarde. Descansaram o sábado, que o sábado começava às 6 horas da sexta e acabava à tarde do sábado, né? E aí, no despontar do primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro, né? E aí viram o Senhor, enfim. Então, essa é a história, né? Que é a importância, né? Dessa questão da noite e o dia, também porque nesse dia o Senhor celebrou a Páscoa e aconteceu tudo isso com ele, e ele foi a nossa Páscoa, e ele foi, então, sepultado, e ele ficou 3 dias na sepultura. Algumas horas da sexta-feira, o sábado e um pouco do domingo, porque ele ressuscitou, né? A gente não sabe que horário que ele ressuscitou. Então, ele ficou no terceiro dia, após o seu sepultamento, ele ressuscita. Por quê? Porque o judeu conta o dia do fato como sendo um dia. Então, o primeiro dia foi quando? As últimas horas da sexta-feira. O segundo dia foi quando? O sábado inteiro. E o domingo foi quando o Senhor ressuscitou. Então, ele ficou algumas horas do domingo, no nosso domingo, né? Para ele seria o primeiro dia da semana, morto, e Deus, então, o ressuscitou. E depois, então, na manhã, as mulheres vão para ungí-lo, né? E quando a Maria aparece lá, o Senhor, mas onde é que está o corpo dele? Alguém tirou tal, e ela então acaba tendo aquele encontro com o Senhor, né? Mas é isso aí. Acho que estendeu um pouco a conversa aqui da pergunta, né? Tranquilo, irmão. Ficou muito claro. Obrigado. Amém, irmão.
Ok, irmãos. Mais alguma coisa, então? Creio que não tem pergunta por hoje. Algum irmão queria falar mais alguma coisa? Gostaria de falar mais algum? Esse assunto da superstição mesmo aí é algo que a gente tem que estar atento realmente, porque são duas coisas, né? O mundo trazendo coisas supersticiosas para a gente, e a gente também tomar o cuidado de não, não sei se eu posso dizer assim, espiritualizar mesmo sendo as coisas de Deus, né? Como acontece nessas mensagens que existem aí de corrente de oração, né? E não deixa também de ser uma superstição, agora só que de dentro do cristianismo, né? Então... Posso fazer um comentário aqui? Oi, minha irmã. Jaqueline, fale. Isso. Pegando o gancho da pergunta da irmã Geu sobre sonhos. Eu sei que a conversa mudou aí do meio para o fim, mas eu queria fazer um comentário, relato, na verdade, do que aconteceu com a gente aqui. Posso? Sim, fala, irmã. Pode falar. Pronto. Tem uma irmã em Cristo da denominação, né? Que depois que meu marido se acidentou, e aí ele teve alta, aí essa semana ela ligou para a gente, dizendo que teve um sonho, e que nesse sonho ela via um negócio de um arroz, de um quiabo, e aí estava perguntando se podia vir na nossa casa para orar e etc. e tal. Aí eu fiquei analisando, né? Porque todo esse tempo que a gente está fora do sistema, irmão de denominação nenhum, tipo assim, fez questão de procurar a gente, de saber como a gente estava, tipo, eles viraram as costas mesmo. Aí agora que meu marido se acidentou, aí veio com essas revelações, né? Que quando a gente estava lá também, a gente era muito focado nisso, mas hoje em dia, graças a Deus, né? Aí eu queria também que o irmão Amalfi fizesse algum comentário em relação a isso. Toda essa questão de superstição, essas coisas, tudo vem com idolatria, né? A idolatria é que acha que, como eu não quero me sujeitar àquilo que Deus fala, então eu vou me sujeitar àquilo que o inimigo de Deus fala. E é isso que acontece com o homem, né? Então, quando ele não se sujeita àquilo que está na palavra do Senhor, ele vai querer se sujeitar a outro, né? E o outro, normalmente, é o inimigo de Deus, né? E aí Satanás em todas as suas manifestações, né? Então, muito não, né? Toda esse misticismo, né? Essas superstições, isso está vinculado a questões de demônios, né? Então a gente deve, né, ficar longe disso aí, ficar com o Senhor, né? Porque o Senhor não tem essas coisas, né? Nós não vemos na palavra de Deus. E outra coisa, né? Uma pessoa crê no Senhor Jesus, a casa está cheia, né? Está cheia do Espírito Santo e aquele que está em vós é mais forte daquele que está no mundo, né? Então a gente não deve se preocupar, né? E às vezes, né, a cristandade, né, por questão de contaminação, né? Porque o mal contamina, né? A gente sempre precisa saber disso, né? Se a gente começa que nem o pessoal fala, né? Você começa a procurar sarna, você vai coçar, não é? E é interessante que essas manifestações de demônios, né? Não é que elas não existam, elas existem, né? O que acontece é que Deus
não permite, né, que o seu filho se envolva, né, com essas coisas, né? Tem um versículo do Velho Testamento, deixa eu ver se eu acho que, se não me engano, é Deuteronômio, acho que isso é 8. Vamos ver aqui. Não é 18. É Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 9. Dá, por favor. O Senhor falando aqui, né, por meio de Moisés, aos filhos de Israel, dizendo assim: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Por quê? Porque eles faziam. As nações faziam essas coisas que estão escritas aqui, né? Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora, as nações, né? As lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Né? Porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então é isso aí. Isso há no mundo? Há, com certeza. Né? Com certeza. Há espiritismo no mundo? Com certeza. Aí, que consulta mortos. Pensa que é coisa nova? Não é coisa nova. É coisa muito antiga isso. Não é? Todas essas coisas aqui. E o Senhor fala assim, não permitir, não, ele não permitiu essas coisas, né, aos seus. E ele ia lançar essas nações, né, os amorreus, os heteus, os jebuseus, todos os cananeus, né, 7 nações que havia ali na terra de Canaã, eles faziam essas coisas e o Senhor, por causa disso, ia tirá-los de lá. Por isso que quando a gente ouve falar das guerras de Israel, né, Israel foi lá, matou criança, matou gente, homem, mulher, criança, todo mundo, destruiu tudo. Não é? Puxa, mas que maldade. Não, não foi maldade. É juízo de Deus. Deus tinha falado e eles não ouviram. Então é juízo de Deus. E Israel, as guerras que eles guerreavam eram as guerras do Senhor. Era o Senhor usando Israel para tratar com o gentio. E aí o que aconteceu? Israel não foi fiel. O que o Senhor vai fazer? O Senhor está usando os gentios hoje para tratar com Israel. Então, isso até que a irmã comentou na guerra, né, o que eles sofreram, é isso aí. Então, Deus está usando o gentio. Como eles não trataram os gentios como Deus havia falado, e se acabaram se envolvendo com eles e casando com as filhas deles, e as filhas deles casaram com os jovens deles, enfim, né, se misturaram. E é isso que é hoje, irmão. Né? Hoje nós pensamos em mundo, né, se separar do mundo. É a mesma coisa. O coração do homem é isso aí. Ele quer se unir com aquilo que Deus disse, não faça isso. Então, os filhos de Israel fizeram com as nações e, por assim dizer, né, eles estão sofrendo até hoje. E muitos de nós, né, o que nós fazemos? A gente começa a andar junto com o mundo, achar que o mundo não é tão ruim assim. Não é? E não é, irmãos, o mundo é péssimo. Não é? O mundo crucificou o Filho de Deus. O que você acha que Deus pensa do mundo? Né?
Eu enviei meu filho em amor e fizeram o que fizeram dele. O que você acha que Deus pensa do mundo, né? Então, muitas vezes aqui a gente olha o mundo com os nossos olhos, né? A gente deveria olhar o mundo, né, por assim dizer, com os olhos de Deus, e a gente ia ver uma coisa totalmente diferente, né? Irmão Luiz, um exemplo seria aquela jovem que gritava atrás dos apóstolos: Estes são servos do Deus vivo. Ela tinha um espírito um espírito mau, né? Tanto assim que Paulo ordena que o espírito saísse dela e saiu, né? E aí os donos lá, porque provavelmente ela era uma escrava, né? Ah, os donos ali levaram Paulo e Silas presos, e aí acontece tudo aquilo que aconteceu, e ah, o carcereiro foi salvo. Né? Paulo foi lá, apanhou, foi açoitado, ele e Silas, sem, né, aparentemente não fizeram nada de mal, né? Salvaram aquela moça, né, vamos dizer, e aí foram parar ali embaixo, no calabouço inferior, lá onde devia ser a pior coisa que havia na cidade, né? Então, você vê que interessante, né? Deus tinha um propósito de acontecer, de fazer aquilo, né? E aqui ali foi, então, o carcereiro foi salvo, e provavelmente a assembleia em Filipos, né, que depois Paulo escreveu aos Filipenses, começou com esse carcereiro e a casa dele, né, que foi salvo. Então, Deus tem propósito, irmãos, em tudo o que ele permite. Aquilo que aparentemente é um grande acidente, é uma grande catástrofe, né, na nossa vida, o Senhor tem propósito. E o propósito é para a glória dele e a nossa bênção. A questão é que a gente não espera, né? A gente já tira as conclusões nossas, né? Tá passando pela tormenta, então aquilo ali já é ruim, já é horrível, não era para eu estar aqui, né? Mas só que depois que passa que a gente vem saber o que é que Deus estava fazendo. Durante a tormenta a gente poderia passar com calma, né? Mas a gente acaba se desesperando por fraqueza mesmo, né? Não entender. E muitas vezes, assim, não tem um exercício de realmente confiar, né? Que parece ser o mais difícil isso aí, né? Confiar no Senhor no momento que as coisas realmente estão de cabeça para baixo, né? Mas é tudo um exercício também para a gente. O Senhor, independente das nossas fraquezas, o Senhor chega no final, como foi lido, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Eles abraçaram. Oi, Alex. Então, oi, meu eu amigo. estou falando aqui, é o que, como a minha esposa falou, a gente saiu do sistema, já vai fazer 4 anos, né? Então, os irmãos nunca procurou a gente por nada. Aí agora que aconteceu esse acidente comigo, aí, né, essa irmã que se diz pastora, ela diz que é pastora, né, lá da Quadrangular, aí ela ligou, dizendo que teve um sonho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, não, irmã, tudo bem, mas a gente... Aí ela, porque você realmente se é igreja, mas saiu do tempo. Eu falei, não, irmão, nós somos salvos, né, pela graça do Senhor, graças a Deus. E graças a Deus a gente não saiu de Cristo, não, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, nós nunca saímos de Cristo, porque Cristo está em nós. E a gente nunca saiu do templo, né, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Aí ela, não, porque eu tive um sonho que você, isso, aquilo, outro. Eu falei, não, fique tranquila que Deus, tudo que acontece, Deus fala com a gente, Deus mesmo fala. Ou seja, ela esperou acontecer um acidente para poder jogar na nossa cara que a gente saiu, que isso aconteceu porque a gente está fora do sistema, tá entendendo? Mas a gente tem a convicção de que Deus, nosso Senhor e Salvador, é o nosso Jesus Cristo e pronto. E que nada disso aconteceu com a gente, e que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. E é só isso, entendeu? Foi isso que minha irmã falou, minha esposa falou em relação a isso, que ela ligou depois que a gente teve um problema para poder dizer que sonhou, que teve um sonho. Entendeu, irmão?
Sempre se procura uma brechinha, né, para se colocar um acontecimento de ruim a uma suposta desobediência que não aconteceu, né? Graças a Deus, graças a Deus os irmãos estão sendo libertos, mas na ótica religiosa não, né? Isso. Na ótica religiosa não. A pessoa não foi liberta, não. Acho que o Senhor até fala acho que é com os fariseus em um certo momento. E eles dizem, eu não sei se é no pensamento dele, nós nunca fomos escravos de ninguém, e eles sendo escravos, né? Eu esqueci essa passagem que fala sobre isso aí. Então, religiosidade é isso aí. O Senhor, quando liberta verdadeiramente, a religião não consegue enxergar. Não enxerga isso, não. Pensa que ali é um mal. Aconteceu um mal com a pessoa. Exatamente isso mesmo. E usando as palavras dela, a gente está fora da fé. Palavras dela, né? Que ela questionou, né? Que tinha vindo aqui em casa quando a gente estava na fé. E aí queria vir novamente agora. E na visão dela, a gente está fora da fé, né? Por isso que tem acontecido essas coisas com a gente. Mas a gente sabe que a gente vive pela graça, não mais pela lei, como eles ainda estão, né? Mas dou graças ao Senhor por tudo. Amém, irmão. Obrigado aí. Obrigada, irmãos. Dal, o irmão Leones fez uma pergunta ali no chat. Pode relatar, irmão, aí. Eu me perdi aqui porque eu tive uma queda. Eu vou ler aqui. Irmãos, essas perseguições que os judeus sofreram têm a ver com Deuteronômio 28, versículo 15 em diante? Qual o capítulo mesmo? 28, versículo 15. Quem já teve um filho desobediente aí, levanta a mão. Acho que já bastante gente levantou, né? O que nós deixamos o filho fazer? Ah, filho, continua. Continua assim. Ou a gente impediu, né? Forçosamente impediu que ele continuasse no seu caminho, né? E assim, né? Todo o Michel falou, né? De Deus é nosso pai, né? E ele sendo nosso pai, ele age como um pai, né? O que um pai faz quando o filho ele é contumaz, né? Ele faz sempre errado as coisas e tal, né? Ele deve disciplinar o seu filho, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, né? E assim Deus ensina aos seus, né? O caminho que deve andar. E quando a gente começa a se desviar, né? Deus, né? O nosso pai, meu pai sempre falava mais alto comigo, né? Se eu não estava ouvindo direito, se ele percebia que eu não estava entendendo, ele aumentava o tom de voz, né? E se ele percebia que o tom de voz não estava adiantando, ele já ia para outros meios, né? E Deus é pai, né? Ele quer a bênção do filho, né? E ele não vai deixar o filho fazer, graças a ele, né? Graças a Deus, né? Graças a ele mesmo, ele não vai deixar um filho seu andar segundo o caminho dele mesmo, né? Da criança, né? Do filho. Então, Deus, ele usa a disciplina, né? Com certeza.
Por isso que nós devemos também disciplinar os nossos filhos, né, quando eles não entendem a coisa. Não pode deixar a criança andar pelos seus caminhos, né, como dizem hoje. A palavra de Deus não ensina assim. E eu creio que há mais sabedoria, né, na palavra de Deus do que em todos os livros que são escritos no mundo a respeito de qualquer assunto, cujo assunto esteja na palavra de Deus, né? Aí, Leones, tudo ok? Deu para entender? Tudo se segue por causa de desobediência. Desde lá de trás, né? Até chegar aquele momento que o irmão colocou lá o versículo, né? Chegaram a ficar sem noção para falar aquilo, né? O sangue caia sobre nós e nossos filhos. É o que acontece, né? A gente, quando não dá ouvido a Deus, como o irmão falou, a gente vai dar ouvido àquele que é contra Deus. Obrigado aí, irmãos. Ok, irmãos, acho que já podemos encerrar.